Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Nós estamos criando na igreja a cultura do bless, ou blessing. É a palavra em inglês para bênção, ou abençoado, ou abençoe. Deus disse o que para Abraão? Se tu uma bênção. E aí, como já dissemos, o David Ferguson, pastor norte-americano, a partir da escritura, ele criou esse acróstico com a palavra bless. E o B, adaptado para o nosso português, é o B, buscar, em primeiro lugar, o outro em oração. Por isso, estamos pedindo cada quinta-feira, faremos isso ao domingo pela manhã, pense no nome de um amigo, de um parente que ainda não conhece a Cristo, e você tem a responsabilidade de orar por ele, de evangelizá-lo. Bless. Agora, não basta só orar por ele. Depois do B, na palavra bless, vem o L. Adaptado para o nosso português. Leia o outro pela escuta. Leia o outro pela escuta. É sinônimo de se aproxime dele. Se aproxime dessa pessoa que não conhece a Cristo. Já é teu colega de trabalho, já faz parte da tua família. Se aproxime um pouco mais intencionalmente. Domingo vocês vão ouvir um sermão. Dentro do meu programa de trabalho pastoral, que se encontra na primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. E já adianto até o tema. Quem cuida de quem na igreja? E muitos equívocos serão dissipados, porque não são poucos os equívocos, quando a pergunta é: quem cuida de quem na igreja? E os equívocos geralmente acabam levando pessoas, umas por ingenuidade, outras por razões outras, querendo colocar a conta nas costas do pastor. Não é o nosso caso, graças a Deus não temos sofrido disso aqui, mas prevenir é melhor do que remediar. O sermão já está pronto. Isso foi intencional. Assim como havíamos prometido que pregaríamos capítulo 4 da primeira carta, claro, um sermão expositivo, compacto, dirigido por frases-chaves, assim vai ser um sermão expositivo textual, capítulo 5. E o tema, quem cuida de quem na igreja? E eu estou dando esse espólio porque isso se aplica também à questão da evangelização. Nós temos uma mania de achar que é o outro que deve evangelizar o meu amigo por mim. Não. O outro pode te ajudar na evangelização do teu amigo, do teu parente. Mas não é substituir você, não. Tá bom? Dito isso, mais uma vez, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. E vamos ler esse texto e voltar novamente para os capítulos 16 e 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. Lições de uma igreja missional, nos capítulos 16 e 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas, como introdução, Atos capítulo 20, versículo 24. Vamos ler esse texto? Atos capítulo 20, versículo 24. O que é que diz o texto? O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 24.
O que é que diz o texto aí? O homem que faz essa afirmação, e essa afirmação faz parte do discurso de despedida que ele faz diante do colégio pastoral da igreja de Éfeso. Esse homem não apenas discursou, ele não apenas verbalizou, ele não apenas pregou bonito, ele viveu o que ele pregou. Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira. Se para que o evangelho seja anunciado, eu tenha de morrer, eu morrerei. É isso que ele está dizendo. Se para o evangelho ser anunciado e salvar pessoas, eu tenho que abrir mão da minha vida, eu abrirei. E ele fez isso. Ele fez isso, pois nós sabemos que nos capítulos 16 e 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, depois da parte de Deus, receber aquela visão de um homem da Macedônia, convidando-o para atravessá-la e ajudá-lo, o que foi que ele fez? Ele obedeceu. Ele foi. Ele atravessou a Macedônia. Chegou em Filipe, plantou a igreja lá. Em seguida, escreveu uma carta para os filipenses. De lá, em virtude de uma perseguição, de um embate, chega em Tessalônica. Plantou uma igreja em Tessalônica, capítulo 17. Lá, em virtude também de uma perseguição, de um embate, planta uma igreja em Bereia, a igreja dos bereanos. De lá, chega em Atenas e prega o evangelho. Uns acreditam, outros não. Uns amam, outros odeiam. Ou seja, o homem que disse, não tenho a minha vida por preciosa. Eu não colocarei a minha vida acima do evangelho. O evangelho é mais importante do que a minha própria vida. O que ele está dizendo é, Deus é mais importante do que a minha própria vida, porque se eu tenho vida, foi Ele que me deu. Esse homem plantou a igreja em Filipos, plantou a igreja em Tessalônica, plantou a igreja em Bereia, pregou o evangelho e também, com certeza, plantou a igreja em Atenas. É daí que estamos trabalhando, já são 2 quintas-feiras, trabalhando sobre lições missionais, nos capítulos 16 e 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. Ou lições missionais baseadas na plantação da igreja em Filipos, Tessalônica, Bereia, e a pregação do evangelho em Atenas. E para não ficar aqui sendo repetitivo desproporcionalmente, vamos só repetir o primeiro ponto, a primeira lição. Uma igreja missional e missionária, ela tem a ciência e a consciência de que o gestor perfeito e absoluto da obra missionária é o Espírito Santo. Está lá no capítulo 16. Eles queriam ir para a Ásia, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo disse não. Eles queriam ir para o Oriente, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo disse não. Tudo isso porque o soberano Espírito Santo queria levá-los para a Europa, para a Macedônia. Resultado disso, surge a igreja em Filipos, surge a igreja em Tessalônica, surge a igreja em Bereia e outras tantas. A segunda lição que nós já trabalhamos aqui, a missão, preste bem atenção, uma igreja missionária e missional, ela entende que deve alcançar pessoas de todas as classes e contextos culturais. Ela deve alcançar as gerações. Então ela é geracional.
mas também ela é multigeracional. Muito especialmente no nosso tempo. No nosso tempo, várias gerações coexistem no mesmo tempo. Ela é geracional, ela é multigeracional, ela é intergeracional. Lá em Filipos, nós encontramos essa igreja, a equipe missionária alcançando uma mulher rica, já citamos aqui Lídia, alcançando uma escrava ali envolvida com o secretismo religioso daqueles tempos, com obra diabólica, alcançando o carcereiro e tantas outras pessoas que nas entrelinhas do texto são ali implicitamente citadas. Pois, quando o carcereiro foi alcançado, quando Lídia foi alcançado, ela abriu as portas da sua casa, para que lá a igreja congregasse. E vocês não acham que Lídia não tinha um fator oikos? Lídia tinha uma rede de amizades. Não temos nenhuma dúvida que amigas e amigos de Lídia também foram alcançados pelo Evangelho. Deus usou o fator oikos de Lídia, Deus usou a rede de amizade de Lídia. E o carcereiro, ou melhor, a jovem possessa ali por um espírito do mal que foi libertada, ela não tinha uma rede de amizade? Tinha. Ela não tinha família? Tinha. Não temos dúvida que membros da sua família também foram alcançados pelo Evangelho. E o carcereiro, a mesma coisa, nos é dito lá pelo autor secundário Lucas, por vontade do autor primário, que é Deus, que também ele abriu as portas da sua casa para que lá também a igreja se reunisse. E diz o texto que a sua família e outros mais receberam o sinal e selo da nova aliança, o batismo. Ou seja, o carcereiro também tinha o fator oikos. E o que é o fator oikos? Uma rede de amizades. Então, a primeira igreja presbiteriana de Pedrolina tem tido o privilégio de acolher pessoas, ovelhas de Cristo, oriundas de outras igrejas, por razões legítimas. Mas também tem tido o privilégio de ver Deus arrancando das trevas e transportando-as para a luz pessoas. Está aí o caso do André, Fran e toda a família, profissão de fé e batismo no próximo domingo. Para a glória do Senhor. O Eduardo, o marido de Juliana, domingo também, se eles estiverem bons da gripe, né, compartilharam que estão gripadozinhos. Ore por eles, o Eduardo, o Juliano, o filhão. Só que não podemos parar aí, gente. Precisamos olhar para o nosso fator oikos, a nossa rede de amizades, e investir nessa rede de amizade, Dali. Eu estava sozinho ao chegar, abrir as portas às 18h50, aqui estavam, já com o templo aberto, esperando umas ovelhas para um gabinete pastoral, mas aí eu aproveito esses momentos e dou aquela passeada socrática teológica. Eu quero um gancho, aquela passeada. Então, eu abri o livro, fiquei lendo de pé. Eu ia lá, voltava no pátio, voltava, e ao mesmo tempo conversando com o Senhor, de repente praticando solilóquio, falando com a minha própria alma, e eu estava ali dizendo o seguinte: Senhor, a igreja precisa mais e mais entender. Cada membro da igreja precisa entender e levar a sério o seu fator oikos, a sua rede de amizades. Porque é o fator oikos de cada membro da igreja que vai abastecer o pequeno grupo de evangelização, PGE. É o fator oikos de Elaine, que vai abastecer os pequenos grupos de evangelização. Entendem? Como assim, pastor? É o fator oikos de Lucas, exemplo. Ele vai investir num amigo dele não crente, para que esse amigo receba um PGE da igreja para 4, 5 ou no máximo 6 encontros ou 7. O resultado é com o Senhor. É isso que eu quero dizer, entenderam agora? É o fator 8 de Leni. Leni vai investir numa amiga dela de trabalho, não crente,
para que ela consiga fazer com que essa amiga dela aceite um PGE ou na casa dessa amiga ou na casa dela mesma. Nós temos que tirar do papel o PGE agora, em 2026. Já queremos lançar agora na festa da colheita. Na festa da colheita, se o dono da vida permitir, já queremos aqui fazer o momento do envio dos PGEs, já formadozinhos. Serão PGEs protótipos. Não vamos fazer muito, vamos fazer poucos, para que a gente faça um teste. Mas quem vai abastecer os PGEs? O fator 8 de cada membro desta igreja. Júnior tem fator 8, tem rede de amizade. Quem aqui não tem amigos? Levante a mão. Quem aqui não tem colega de trabalho? Levante a mão. Todos temos. Não é verdade, João Henrique? Isabela, é isso. A terceira lição, eu falei que só iria mesmo citar, mas eu acabei adentrando, porque eu estou relendo este livraço aqui, e vida pastoral é assim. Não me pergunte qual livro eu estou lendo. Eu não vou nem dizer, porque não é bom, você não vai entender. Eu não tenho um livro só lendo, é um desses que eu estou lendo. Mais uma vez, Ortodoxia Missional. O teor deste livro é Não se separa o que Deus uniu. Teologia e missão. Teologia e missão. Então, essa conversa de fazer teologia, e esse fazer teologia não te empurra a fazer a obra, está tudo errado. Essa conversa de ler um bom livro, e a leitura desse bom livro, não é, Carlos? Não te leva a orar mais, então a leitura foi errada. E eu já falei para vocês que Deus tem falado muito ao meu coração esses últimos dias. Inclusive, fiz uma postagem hoje no grupo da igreja. A Bíblia não diz: quem me ama conhece os meus mandamentos. Correto? A Bíblia não diz isso. Não, não e não. O que é que a Bíblia diz? Quem me ama guarda os meus mandamentos. É sinônimo de pratica os meus mandamentos. E como ministro da palavra e vosso pastor docente, eu tenho dado nesses últimos domingos muita ênfase nisso, porque, queridos, a tendência das igrejas, muito especialmente as reformadas, é terem uma boa teologia, isso nós temos, mas uma prática pífia. É a tendência dos reformados. A média do tamanho das igrejas reformadas é de assustar você. E se você perguntar aos seus líderes, a desculpazinha sempre é porque não querem mais ouvir a verdade. É porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Não procede. Então precisamos alcançar as pessoas de todas as classes sociais, econômicas, culturais e de todas as faixas etárias. Então, uma igreja missionária e missionária, ela é geracional, ela é multigeracional, intergeracional. Ela olha para os mais ricos dos ricos, ela olha para os mais pobres dos pobres. O evangelho é para todos. Terceira lição, essa já foi tratada aqui. A missão floresce mesmo em meio à perseguição. Paulo chega em Filipos, prega o evangelho, igreja plantada. O que é que acontece em seguida? Porrada em cima dele. Permita-me usar essa expressão. Porrada. De lá ele sai. Chega em Tessalônica, prega o evangelho, igreja plantada. O que é que acontece lá também? Açoite em cima de Paulo, a sua equipe. Precisa sair de lá, vai para Bereia. Foi esse homem que disse: importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino dos céus. Uma igreja missionária e missional, ela não deixa de fazer a obra apesar do sofrimento. Vocês já ouviram, lendo um livro ou um pregador, e se já ouviram, não leve esse pregador, não olhe com um olhar de desprezo, porque todos nós amadurecemos na fé.
Muitas coisas que no passado eu disse do púlpito, nas minhas andanças, hoje eu não digo mais, porque nós vamos amadurecendo no conhecimento das Escrituras, da teologia bíblica, sistemática, histórica reformada. Mas, por exemplo, não sei se você já leu em algum livro alguém falando assim, se a igreja for fiel, ela vai ser amada pelos petrolinenses. Já ouviram essa expressão? Mentira, irmão. Não vai. Na verdade, não vai. Não pegue o texto de Atos que diz que a igreja caiu na graça do povo como se fosse do povo inteiro. Há momentos. Mas quem mais foi fiel foi amado por uns. Quem pode aqui igualar a fidelidade, se igualar à fidelidade de Cristo? Qual é o pregador que consegue pregar igual a Jesus Cristo? Tem alguém aí? Eu não sou maluco de citar alguém. Tem? Não é Lenir? Tem, Rubia? Tem não. Me mostra um pregador que eu consiga pregar como Jesus. Não tem. Mas, no entanto, esse pregador de Deus, o próprio Deus como pregador, foi amado por uns e odiado por outros. Vocês entenderam? Aí o Chris Brown, eu tive o privilégio de ouvi-lo em Campinas recentemente, pois fizeram uma pergunta para ele: o que fazer quando rejeitam a pregação como pastor? Aí ele disse: só tenha consciência de que você pregou a palavra, pregou a verdade. Quanto ao mais, fica tranquilo, pois se rejeitaram aquele que foi pregador perfeito, Jesus Cristo, então fica tranquilo que rejeitar você é coisa de somente importância. Que maravilha, não é? Se rejeitar aquele que é perfeito na sua pregação, vai ficar preocupado porque, ainda mais nesse mundo de comparações nojentas que estamos vivendo hoje. Ô mundinho de comparações nojentas hoje em dia, guerreirão. Só faz mal às pessoas. As pessoas estão adoecidas em virtude de comparações. Quarto lugar. Uma igreja missionária ou missional, ela deve ser centrada nas Escrituras, no Evangelho. Aí o papai Tim Keller, que já está com o Senhor, escreveu um livraço. Se você quer aprofundar um pouco sobre isso, leia o livro que ele escreveu, Uma Igreja Centrada no Evangelho. É um livro com mais ou menos 600 páginas. Você encontra hoje em e-book, mas tem ele impresso. O pastor presbiteriano já está com o Senhor. Uma igreja missionária, missional é uma igreja centrada nas Escrituras, centrada no Evangelho. Agora sim, abre a sua Bíblia aí. Eu quero ler com vocês algumas partes aqui do capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. É uma igreja centrada no Evangelho, nas Escrituras. Agora, por favor, depois da leitura, eu tenho que fazer aqui uma observação que é necessária. Porque tem muita gente confundindo uma igreja centrada nas Escrituras, centrada no Evangelho, com perfil de pregadores, com forma de pregar, com estruturas da homilética. Não confunda uma coisa com a outra. Tem gente dizendo que o pastor é fiel ou é infiel, não baseado no conteúdo da pregação, mas baseado no seu perfil, na estrutura que ele prefere usar para pregar. Gente de Deus, às vezes é tanta imaturidade por esse mundo afora, não é? O que é que diz o texto aí, Atos 17? Graças a Deus não é o nosso problema aqui, não. Pelo menos que eu tenha ciência. O dia que eu tiver ciência, já fui desmamado faz um bom tempo, graças ao soberano Senhor. Atos 17, versículo 2, o que é que diz aí? Deixa eu ler para vocês acompanham, é melhor, não é? Até que a gente volte a ter a nossa projeção aí, eu penso que está sendo resolvido, não é, João? Está sendo resolvido, Jean? Já são uns 3 domingos nessa batalha aí, quintas-feiras. Eu penso que está sendo resolvido aí, para a glória de Deus. A nossa turma
é bem eficiente nessa área aí. Então eu vou ler para vocês. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês, ele é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Entenderam aí? A estratégia do apóstolo Paulo, a estratégia missionária de Paulo era o seguinte, gente. Chegava numa cidade, primeiro ele procurava uma sinagoga para anunciar o evangelho para os judeus. De lá, ele se dirigia aos gentios. Estratégia missionária. Entende? E o que ele fazia lá na sinagoga, ou quando ele estava com os gentios? Ele estava centrado na palavra, no evangelho. Ele abria as escrituras, diva querida, e procurava demonstrar, no caso os judeus, que o Cristo que ele pregava era o Messias que os judeus aguardavam. De lá ele saía, se dirigia aos não crentes, aos gentios, agora numa abordagem diferente, mas o mesmo evangelho, a mesma palavra sendo anunciada. Então, uma igreja missional e missionária, ela é centrada na palavra, no evangelho. É por isso que nós questionamos pastores, de fato, que transformam o púlpito, às vezes, numa plataforma de piadas. Não confunda piadas com bom humor homilético. Bom humor homilético é até recomendado que o pregador, com os devidos cuidados, ele tenha. Spurgeon usou muito bem o humor homilético. Até se questiona pregadores que do início ao fim sisudam o tempo todo, não é? Porque tem lei e tem graça, tem lei e tem graça, tem lei e tem graça. Então precisamos temperar a pregação com a lei. A lei é o espelho de Deus. Você pega o ser humano e bota diante do espelho de Deus e diz: ó, da cabeça à ponta do pé tu estás doente diante de Deus, culpado. Aí deixa a pessoa desesperada. E aí agora você vem com a graça, o evangelho, mas calma aí. Há esperança para você. E a esperança é Jesus Cristo e a sua obra, redenção consumada. Por isso que nós zelamos pela nossa liturgia. A liturgia da nossa igreja, para os presbiterianos, vocês sabem, quem faz é o ministro da palavra. É prerrogativa do docente, do pastor da igreja. E graças a Deus que o nosso colégio pastoral tem consciência e ciência disso. E respeitam muito isso. Inclusive, eu não faço isso aqui, não vejo necessidade, mas até quantos cânticos vão cantar é prerrogativa do docente, não é nem do conselho. Agora não vejo necessidade de estar mudando, não é? Mas de olho na letra. Por isso que aqui e acolá vocês percebem que no finalzinho a gente subtrai, a gente muda de um hino para o outro, é prerrogativa do docente da igreja. Mas sempre pensando em cantos que tenham base escriturísticas. A nossa liturgia não é mamãe me disse que é bom que lê esse texto, não. O próximo domingo agora, por exemplo, tem um versículo que a gente usa todo domingo, todo mês, aquele mês de setembro, agora é Neemias 9:6. E agora vai ser a primeira leitura, Salmo 23, a segunda leitura, Salmo 24. Porque existe uma sequência ali. Entende? Assim é uma igreja missionária e missional. Ela é centrada na palavra, no evangelho. Porque, de fato, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aqui nós temos que tomar cuidado para que os outros elementos do culto não venham sufocar aquele elemento que é o ápice do culto. Qual é o elemento que é o ápice do culto? A pregação. Nós precisamos tomar cuidado. O tempo todo tomando cuidado. Por exemplo, graças a Deus, mais uma vez ressaltando aqui,
a coesão do nosso colégio pastoral, o respeito. Recentemente eu tive que avisar ao nosso colégio, aos nossos presbíteros, que eu iria fazer uma mudança, justamente porque eu estava percebendo o tempo. Outras eu vou fazer. Antes, quando terminava o Ministério de Cântico, o liturgo ainda voltava, depois me chamava e orava, não é? Agora não, eu mesmo já vou, para perceberam isso, não é? Porque a gente ganha tempo. E tudo isso preocupado com aquele elemento do culto para o qual os demais devem convergir. Vox Dei, não é a minha voz, é a Vox Dei. É a voz de Deus pela leitura, explicação e aplicação da palavra. Agora, eu falei que eu iria fazer uma observação. Como prevenção. Prevenir é melhor do que remediar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, não pague o mico de confundir uma igreja centrada na palavra com gosto homilético. Não confunda gosto homilético, preferência de estrutura homilética com ser centrado na palavra. O que é ter gosto homilético, preferência homilética? Tem pregador e tem ovelha que prefere, por exemplo, o pastor que prega na estrutura textual, tecnicamente falando. Já tem outros que preferem, tecnicamente falando, na estrutura expositiva textual. Já tem outros que gostam da exposição temática. Tem muitos pastores que gostam também de passar um tempo em sermões textuais biográficos. Beleza? Fora isso, cada estrutura dessa de sermão ainda é multifacetada. Tem vários e vários tipos de sermões temáticos. Tem ainda vários e vários tipos de sermões textuais. Vários e vários tipos de sermões expositivos. Vários e vários tipos de sermões biográficos. Você, porventura, já ouviu algum pastor, alguma pregação, quando o pregador assumiu o púlpito e disse assim: boa noite, prazer, eu sou José, tenho... Aqui a idade, algumas coisas é fictícia, viu? Eu sou José, tenho 35 anos, filho de fulano de tal. E quando, ainda na minha tenra idade, eu tive um sonho, e nesse sonho aconteceu isso. De repente, um outro dia eu tive um outro sonho, a lua e tal, e os meus irmãos não entenderam, ficaram com inveja de mim. Nesse processo tentaram me matar, mas Deus não deixou. E o pregador vai a ler. Esse sermão é conhecido como... É raro de fazer hoje. É preciso que o cara tenha uma veia também artística, né? Não artística no sentido de fazer pirulas, não, queridos. É saber fazer dramático, ser dramático. Pois é. Esse é o sermão dramático monológico, ou monológico dramático. Você se passa pelo personagem da escritora. E depois de narrar a história do personagem, como se ele você fosse, aí você agora vai e aplica. Pois é, em virtude de tudo isso que eu passei, o conselho que eu dou a vocês é: não façam isso, façam isso. Já pensou? Quem sabe um dia eu faço um teste com vocês, um domingo à noite. Agora, por incrível que pareça, é um sermão difícil, porque você precisa, de fato, ler e reler a história e usar a economia da narrativa. Já existe uma economia da narrativa no texto. E ainda, em cima disso, eu preciso usar uma economia homilética também para narrar para vocês. Esse é o sermão monólogo dramático. Inclusive, o príncipe dos pregadores brasileiros escreveu um livro com essa temática, escreveu um livro com a estrutura de sermão monólogo dramático. Depois eu mostro para vocês, já são 2 livros que eles escreveram nessa área. Por que eu estou abordando isso?
Não confunda ser uma igreja centrada no Evangelho com preferência de estrutura homilética. Porque senão você paga mico. Ou então peca contra Deus falando o que não deve. Estamos vivendo na era do mundo digital. Nós temos aqui já descansando, usufruindo da sua aposentadoria, Jô, mas é uma psicóloga, ela sabe disso. Não é, Jô? Pense que comparações têm adoecido as pessoas. E no mundo digital as pessoas se comparam demais. Ou para se superiorizar, ou para se inferiorizar. Então, louve a Deus por todos. Mas pare com essa conversa. Rapaz, nós estamos deixando de ouvir a voz de Deus. Não é? A voz de Deus em virtude disso. Igreja centrada. Ame a sua igreja. Seu colégio pastoral ama as Escrituras. Ama tanto que hoje o dia foi só para ler esse livro. Isso aqui é trabalho pastoral. O trabalho pastoral acontece quando o pastor sai de uma triagem pastoral para visitar uma ovelha que está enferma. Porque a Bíblia não manda em nenhum lugar visitar todas as ovelhas da igreja todo ano, estando bem. Não em nenhum lugar. Ela manda fazer visita a partir de uma triagem eclesiológica pastoral. Ele nota que tal ovelha anda meio desanimada. Aí ele vai lá e foca nela. Uma outra fez uma cirurgia, vai lá e foca nela. Mas não há na Escritura essa conversa de pastor, todo ano tem que visitar uma por uma. Não tem base na Escritura isso. Até porque, dependendo do tamanho da igreja, meu irmão, isso é impossível. Por isso que o sermão do domingo à noite vai ser importante. Porque a gente fica muito nessa conversa de quem cuida de mim e você tem cuidado de quem? Não é? Quem cuida de quem na igreja, além dos pastores? Quem cuida de quem, além dos pastores? Então, uma igreja centrada no Evangelho. Prossigamos sendo uma igreja centrada na palavra. Agora, repito, em nome do Senhor Jesus Cristo, não confunda ser centrado na palavra com preferências litúrgicas, homiléticas. Não confunda. Para você que está um pouco mais avançado na leitura, fica essa dica, John Stott, Eu Creio na Pregação. É um clássico. Foi John Stott, há 10 anos, lendo esse livro, que me poupou desse tipo também de erro que eu tinha, de confundir a igreja centrada no Evangelho com preferência litúrgica, com preferência de estrutura homilética. Então, eu estava lá, fui lá para ouvir o pregador, no lugar de atentar para se ele estava sendo bíblico ou não, eu estava querendo que ele pregasse na estrutura que eu gosto. Então, porque o pregador não pregou dentro da estrutura homilética que eu gosto, então ele não foi bíblico. Vocês estão entendendo a que ponto nós chegamos às vezes? E aqui eu estou poupando você do futuro, não do presente, que vocês não têm feito isso, eu repito, graças ao Supremo Senhor, não tenham sofrido isso aqui nesta igreja. Mas estamos no mundo digital, os corredores, tem muito papo no pé do ouvido, e preste bem atenção, uma igreja adoece não é da noite para o dia, não. Ela adoece através de algumas falas, nos corredores, no pé do ouvido. Prossigamos sendo uma igreja centrada na palavra, onde Paulo chegava a abrir as Escrituras. Por último, não confunda ser uma igreja centrada na palavra com anulação de estratégias e métodos. Uma outra preocupação como pastor reformado que eu tenho. Tem uma ala reformada que tem a tendência de, quando diz, olha,
sola Escritura. Amém. Somente as Escrituras é a nossa autoridade máxima. Ela não é a nossa única autoridade, não confunda. O sola Escritura não está dizendo que a Escritura é a única autoridade. O que o sola Escritura está dizendo é que ela é a autoridade máxima. Mas, subordinado a ela, tem autoridades. Por exemplo, os pastores. Subordinado a ela, tem, por exemplo, concílios. As confissões são autoridades derivadas dela. É o que nós chamamos de norma normans. O que é uma norma normans? É uma expressão em latim para dizer que a Escritura é a regra que regula tudo e todos. E normas normatas são aquelas regras subordinadas à Escritura que emanam da Escritura, reguladas pela Escritura. Exemplo, o nosso catecismo maior, todo domingo à noite, nós, no prelúdio, estamos lendo qual pergunta desse manual de doutrina chamado Catecismo Maior? A primeira pergunta, qual é o fim principal e supremo do homem? O fim principal e supremo do homem consiste em glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Isso aí é uma autoridade. É uma referência teórica nossa. Só que é uma autoridade subordinada. A nossa confissão de fé é um manual de doutrina, é uma autoridade, mas é uma autoridade subordinada. A Escritura deve, a confissão de fé, ela deve estar subordinada às Escrituras. Enquanto que a Igreja Romana coloca a tradição, o Papa ex cátedra impede igualdade com a Escritura, esse é o problema. Uma igreja reformada, não. A Escritura é a autoridade máxima. E todas as demais autoridades são derivadas dela. Só devem ser obedecidas se estiverem fazendo como ela manda. Estou narrando isso para dizer, não façam isso. Eu não sei se vocês também já ouviram isso. Nem todo mundo que diz o que eu vou dizer agora é porque é contra método ou estratégia. É mais uma forma de falar, mas eu evito. Não é método que salva, não é estratégia que salva. Não sei se vocês já ouviram isso. E aí os ingênuos acabam tendo, tá vendo? Então, para que método? Para que estratégia? Então, pergunte a Deus, então, por que Ele não mandou apenas um anjo e pregou o evangelho para Cornélio, não é? Porque aquele trabalho todo de mandar um anjo falar com Pedro, ou melhor, através de um lençol, primeiro tirar os preconceitos de Pedro, os equívocos de Pedro, depois manda um anjo falar com Cornélio, aliás, quase que o mesmo tempo, e a ordem do anjo é, mande chamar Pedro, ele está em tal e tal lugar. Por que esse trabalho todo, gente? Isso é estratégia de Deus, é método de Deus. É claro que a palavra é o evangelho, que é o poder de Deus. Mas para o evangelho chegar na vida do ímpio, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar estratégias para que eu me aproxime dele. Nós temos que criar estratégias para se aproximar do incrédulo, gente. Então, o sola Escritura, uma igreja centrada no Evangelho, ela não é contrária a métodos, a estratégias, desde que esses métodos e estratégias sejam supervisionados pelos princípios gerais das Escrituras. Por exemplo, PGE, pequenos grupos de evangelização, é estratégia. Então, que o Senhor nos abençoe. Próxima quinta continuaremos, já passamos do nosso horário, ok? 1h20. É a proposta nossa. Então, não passamos apenas 1 minuto. Queridos, amanhã vai ter um trabalho de suma importância aqui da nossa querida e preciosa SAF. É a plenária e, ao mesmo tempo, por essa ocasião, a eleição da nova diretoria, não é, Elaine? Então, você, mulher que está aqui, você que está assistindo,
Preste bem atenção. Se fazer presente amanhã, com exceção de doenças, é um ato de adoração a Deus. Bem relembrou Sandrinha. Por favor, eu não vou não, porque eu não quero ser eleito a nada. Não tem problema, você não precisa ser eleito. Nós defendemos aqui que uma igreja saudável, ela tem ministérios orientados pelos dons. Eu defendo que essa conversa de ter rodízio em presidência só entre aquelas que têm dom mesmo. Porque se levasse isso a sério, imagine ter um rodízio de pastorado entre o colégio pastoral. Um ano quem vai ser o docente é fulano de tal. O outro ano quem vai ser o docente viraria bagunça, né? É dom, gente, é dom. Então, necessariamente, você não precisa achar que vai ser eleito a presidente ou a vice. O que importa é você estar, é você arregaçar as mangas, é você trabalhar. Não é só a diretoria que trabalha, não, tá bom? Amanhã, a partir de que horas? Isso. E, salvo engano, sábado também tem o da... Não é, Carlos? O PH também. A mesma fala para os homens. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É ministério orientado pelos dons. E domingo vai ter? UPA não é só depois. A mocidade também parece que é depois. Não é isso, Lucas? Ok? Gente, no mais, domingo pela manhã estaremos aqui. Escola Bíblica. Ore pelos jovens que vão fazer Enem. Mas nós estaremos aqui. E à noite, às 18 horas, o culto pactual. Tá bom? Visitantes pela primeira vez. Tem visitantes aqui pela primeira vez? Pela segunda vez? Segunda vez, não é? Prazer tê-los aqui conosco, tá bom? Os demais, fiquemos de pé e vamos encerrar. Tem um cafezinho ali gostoso, não é, gente? Fiquei sabendo que tem um cafezinho ali legal. Eu vou fazer um pedido mais uma vez, bem carinhoso. Os primeiros 10 minutos para o visitante. Dentro desses primeiros 10 minutos, para um pouquinho para conversar com pessoas com quem menos você conversa na igreja. Ainda que seja 2 minutos com ela. Porque senão a gente fica o tempo todo, na quinta-feira, só conversando com as mesmas pessoas. Também com elas. Deixe elas para depois. Os primeiros 10 minutos, porque é natural que a gente tenha afinidade, meu irmão. Isso não é pecado, não. É natural. Mas os primeiros 10 minutos, dá uma olhadinha para a Jô. E aí, Jô, como é que você está? Dá uma olhadinha para o Avelino. Dá uma olhadinha para o Guilherme. Olha para esse garoto aqui, pergunta aí, Guilherme, como é que você está? Como é que está na escola? Ei, gente, homem de 40 mais, de 30 mais, chama bate-papo esses adolescentes aqui, ó. É verdade, gente. E aí, ainda que seja 3 minutos. Como é que está, Guilherme? Ensino médio, não, já terminei. Vai fazer faculdade, vou de quê? Psicologia, direito. Posso orar por você? Ó, Senhor, você é com o Guilherme. Ele vai fazer o Enem, ele deseja fazer medicina ou engenharia. Ser com ele. Gente, é tão simples gerar a cultura da honra e também a cultura da oração. Nosso Pai Celestial nos deu uma boa noite, nos deu um bom sono. Obrigado pelo privilégio de pastorear esta igreja. Quem sou eu para pastoreá-la? Mas quis o Senhor. Então, louvado seja o teu nome por isso. Nos deu uma boa noite, a nós que estamos aqui e as demais ovelhas do Senhor, membros desta igreja que não puderam vir. Ser com elas também. É no nome do Rei Jesus Cristo que oramos. Amém. Não se esqueçam, os primeiros 10 minutos.